O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Após ataque iraniano a bases americanas no Iraque, presidente Donald Trump anuncia novas sanções econômicas contra o Irã e dá sinal que as tensões entre os dois países estão diminuindo. O mistério da queda do avião em Teherã, que deixou 176 mortos horas depois do bombardeio do país persa contra bases americanas. Em primeira entrevista após fuga, Carlos Ghosn diz ser vítima de perseguição no Japão e reclama da falta de assistência do governo brasileiro. Interpol emite alerta vermelho para a prisão de suspeito de ataque à produtora Porta dos Fundos. Mesmo com o período de chuva, reservatórios de água em vários estados estão em sinal de alerta. Vendas de livros sobre política andam no sentido contrário do mercado editorial e triplicam no Brasil. Política é tratar sobre a necessidade dos outros. Olá, boa noite. E hoje na bancada temos o cientista político Sérgio Fausto e o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. E lembrando que você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos ao primeiro assunto. Novos ataques de mísseis aconteceram no início da noite em Bagdá, no Iraque. As sirenes começaram a soar por volta da meia-noite do horário local ou 6 da tarde no horário de Brasília. O ataque aconteceu na chamada Zona Verde de Bagdá, que é a região mais protegida do Iraque e onde ficam o parlamento, prédios do governo, as embaixadas e representações estrangeiras. De acordo com a agência de notícias Reuters, os 3 foguetes provocaram incêndio na região e pelo menos um deles teria caído a 100 metros da embaixada americana. Esse seria o terceiro ataque à região desde que os Estados Unidos utilizaram um drone para matar o general iraniano Qassem Soleimani há 5 dias. Por enquanto, não foram divulgadas informações sobre vítimas e nem sobre a origem dos disparos. E hoje à tarde, o presidente americano Donald Trump afirmou em pronunciamento que o Irã está recuando e que os danos às bases americanas que aconteceram ontem à noite no Iraque foram mínimos. Pelo menos 22 mísseis foram disparados contra as bases iraquianas de Ain al-Assad e de Erbil, que abrigam forças militares dos Estados Unidos. O ataque começou no início da madrugada. Horas depois do ataque, o Irã comemorou a ação. Houve manifestações pelas ruas de Teherã. Acompanhado por uma grande plateia que gritava "Deus é grande" e "Morte à América", o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, em um discurso transmitido pela TV estatal, disse que a presença das forças americanas na região tem que acabar e que a operação foi um tapa na cara dos Estados Unidos. Imagens de satélite feitas por uma empresa americana mostram os estragos causados pelo bombardeio na base de Ain al-Assad, comparando com a situação antes do ataque. O presidente Donald Trump se pronunciou hoje sobre os ataques ao lado da cúpula militar e dos secretários de Estado e da Defesa dos Estados Unidos. Disse que não houve perda de vidas americanas e iraquianas, que os danos foram mínimos e que as forças dos Estados Unidos estão preparadas para tudo. Disse ainda que Qassem Soleimani estava planejando novos ataques terroristas contra alvos americanos. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qassem Soleimani. Trump disse que vai impor sanções econômicas até que os iranianos mudem sua postura. Cobrou da OTAN mais envolvimento nas questões do Oriente Médio e disse que os países que ainda estão no acordo nuclear com o Irã devem abandoná-lo. As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Bom, Fausto, como vimos, hoje à tarde nós tivemos um novo ataque em Bagdá. Um dos foguetes caiu bem próximo à embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Isso não demonstra o oposto do pronunciamento de Trump, de que o Irã está se acalmando ou não? Eu não atribuiria, assim, em princípio, grande importância a este ataque do final da tarde. Parece mais uma provocação, eram foguetes Katyusha, são foguetes antigos, não sei se foram disparados por forças oficiais do Irã, não é muito claro ainda. Agora,
Eu não diria que, digamos, de imediato nós assistiremos a uma escalada. Agora, o quadro mudou, e mudou de maneira definitiva, e ele já mudou quando os Estados Unidos se retiraram do acordo que procurava conter o desenvolvimento do programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos se retiraram, isto deixou apenas os europeus dentro do acordo. Os europeus não têm capacidade de estabelecer controle sobre o Irã. O Irã tem o propósito de avançar com o programa nuclear. A saída dos Estados Unidos fortaleceu as alas mais duras do regime iraniano. A morte do Soleimani reforça ainda mais os setores mais duros do regime. A pergunta é, na hipótese do programa nuclear iraniano avançar, e ele deve avançar, como reagirão os Estados Unidos? Sim. E é isso que eu queria saber agora, daqui para frente, José Vicente, como que deveria ser a conduta do presidente Donald Trump? O quanto as decisões do Trump agora podem afetar as eleições, né? E como que os americanos podem enxergar o Trump? Ele pode perder a popularidade dele, se algo pior acontecer? Pois é, a impressão é de que a estratégia foi cirúrgica, né? Ele precisava de uma justificativa para fazer uma intervenção no Irã, principalmente depois do ataque à embaixada americana e, coincidentemente, ele estava num processo interno muito intenso do início do seu impeachment que estava iniciando e está em desenvolvimento. Então, ele conseguiu, né, uma ação estratégica, conseguiu produzir dois objetivos importantes. Primeiro, eliminar um potencial risco, que era o general, né, e com as suas ações hipotéticas terroristas, e depois, para o público interno, tirar, né, o tema do impeachment de discussão e trazer o tema agora do Oriente Médio. Então, isso ficou, a meu ver, ficou bastante claro. E agora, quando depois do ataque e da reação do Iraque, ele diz, olha, vamos pôr os panos quentes, vamos sentar, vamos conversar, vamos procurar um caminho alternativo, e parece que ele compreendeu. A região é uma região que está instável, está abalada, né? Nós ainda estamos com os resquícios da Primavera Árabe, nos quase 10 anos de combate na Síria. Nós estamos com o Estado Islâmico que está ali querendo se reerguer, não é? Nós temos o próprio Iraque para dentro e para fora, com insurgência, inclusive, da sociedade que está nas ruas marchando e solicitando algumas condições, e os Estados Unidos não podem entrar num conflito dessa natureza, que ele sabe que ele pode entrar, pode dominar, mas depois ele não sai mais, como não conseguiu sair até hoje, né? Principalmente nem do Afeganistão e mesmo não conseguiu sair do Iraque. Então, por conta disso, eu acho que ele, nesse primeiro momento, cumpriu o objetivo, né? Conseguiu mandar uma informação muito intensa interna e externa, e agora ele sabe que vai ter que fazer um apaziguamento para que não se envolva no conflito, que ele pode entrar, mas ele não sabe como sair, se é que sairá. Agora, Fausto, você acha que o governo brasileiro derrapou nessa crise entre Estados Unidos e Irã ao demonstrar um certo alinhamento? Isso pode nos atingir de alguma forma, o nosso país? Eu acho que teve uma posição ambivalente o governo brasileiro. A nota do Itamaraty, o pronunciamento do presidente, num primeiro momento, foram de alinhamento automático aos Estados Unidos. Então, a justificativa foi a mesma da Casa Branca. Era um terrorista que ameaçava a segurança dos Estados Unidos. Um país tem direito de matar aqueles que ameaçam a sua segurança. É ipsis literis o discurso da Casa Branca e do presidente Trump. Por outro lado, por outros canais diplomáticos, o Brasil aparentemente mandou mensagens ao Irã que quer manter um relacionamento mais pragmático. Até porque o comércio também não seja... Tem uma certa ambivalência. Faz uma espécie de saudação à bandeira americana, ao mesmo tempo mantém uma linha de pragmatismo no relacionamento com o Irã. E ainda na linha dessa minha pergunta, a gente tem uma pergunta do telespectador Djalma Lopes de Maceió, que ele fala, professor Sérgio, o Irã poderá tomar como inimigas as nações que apoiarem Trump? Com Bolsonaro, o Brasil pode ser alvo de terrorismo? Eu acho remota essa hipótese. Ela não pode ser afastada, porque uma das maneiras pelas quais o Irã pode atingir os Estados Unidos são atentados a representações e alvos americanos no exterior. A América Latina não está no centro da disputa geopolítica,
mas há representações, há alvos americanos aqui, e que são alvos mais fáceis de serem atingidos, porque o nível de segurança aqui é mais baixo. Então, eu não afastaria inteiramente essa hipótese, isso seria muito ruim, mas não digo que é um evento provável. E o Iraque vai convocar o embaixador do Irã para prestar esclarecimentos sobre os ataques com mísseis às bases militares. O governo iraquiano considera que houve violação de sua soberania, pede moderação das partes envolvidas e afirma que não quer que o país se torne campo de batalha. As ações iranianas repercutiram na comunidade internacional. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Qassem Soleimani foi responsável pela morte de incontáveis vítimas inocentes. Afirmou que continua ao lado do presidente Donald Trump e que qualquer ataque terá uma reação ainda mais forte. Outro aliado americano, o premier britânico Boris Johnson, também condenou a ação iraniana. No parlamento, ele disse que o Irã não deve repetir o que chamou de imprudentes e perigosos ataques e que os Estados Unidos têm o direito de defender seus interesses e forças na região. Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a crise não afeta só o Oriente Médio, mas toda a Europa. Pediu o fim dos ataques e a volta do diálogo. Em Istambul, o presidente turco Recep Erdogan recebeu o presidente russo Vladimir Putin. Em declaração conjunta, os dois líderes expressaram estar profundamente preocupados com a situação. Erdogan disse que ninguém tem o direito de atear fogo ao Oriente Médio e que Rússia e Turquia vão trabalhar para que a região não se afogue em sangue e lágrimas. Vicente, se os Estados Unidos revidarem, você acredita numa chance de guerra? Olha, eu acredito numa chance de total descontrole da região, né? Porque é o que nós estamos dizendo. Olha, a Síria está lá há 11 anos tentando resolver o problema ainda da Primavera Árabe, né? O Iêmen está lá fustigando a Arábia Saudita, né? Nós estamos com o Estado Islâmico se colocando de pé novamente. E nós estamos com o Iraque depauperado e com Irã, que teria todo interesse em acabar de incendiar a região. Então, a possibilidade é isso. Um rastilho de pólvora será suficiente para incendiar de vez a região e depois você não tem como retomar. Então, eu não penso que seja por uma ação direta, pura e simplesmente dos Estados Unidos. Isso é possível, logicamente. Mas qualquer coisa nessa direção pode detonar esse pavio, aí ninguém segura. Agora, os iranianos disseram que Israel pode ser o próximo alvo. E o premier, o Benjamin Netanyahu, prometeu um golpe devastador se o seu país for atacado. As chances de um ataque a Israel são grandes? Digamos, um ataque iraniano a Israel tem o condão de desatar uma guerra na região. Não creio que os iranianos deliberadamente vão buscar um confronto que, ao fim e ao cabo, eles sabem que não poderão vencer. Eu acredito, acho mais provável um cenário em que os conflitos vão recrudescendo, muitas vezes por intermédios de grupos que são controlados pelos diversos países que operam na região, mas uma espécie de que dão cobertura, né? Uma espécie de instrumentos do poder desses países. O Hezbollah é muito aliado, depende do apoio do Irã, há vários grupos. Esses grupos podem provocar conflito a mando das grandes potências ali da região. E isto pode criar uma situação de instabilidade que pode levar a uma conflagração mais ampla. Não me parece que o mais provável, nesse momento, seja uma deliberação de alguns dos grandes atores da região, ou mesmo externo, Rússia, Estados Unidos, Israel, o Irã, de buscar uma conflagração total. No caso, Karen e Fausto, esse episódio, por exemplo, dos foguetes Katyushas, né, numa circunstância específica, pode ser o desatador de um conflito dessa natureza. Sim, porque se atinge alguém, mata alguém. Exatamente. É o início, né? Não vai nem querer saber de quem é a responsabilidade, de onde partiu. Exato. Ele seguramente será. Teve outra declaração também que o embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, disse que as Forças Armadas dos Estados Unidos são, de longe, as mais fortes do mundo. Esse tipo de declaração, você acha que deixa o Irã acuado?
Não, o Irã sempre esteve acuado, o Irã sabe disso e justamente por saber disso, ele teve até um cálculo. Olha, ele não atacou qualquer área ou qualquer objetivo extraordinário americano. Ele não foi lá no Golfo e atacou qualquer dos navios ou dos submarinos que estão estacionados naquela Fechar o Estreito de Hormuz, por onde passam todos os petroleiros que saem ali do Golfo Pérsico. Isso seria uma declaração de guerra. Ele escolheu uma base, avisou antes, né, de modo que pudesse retirar os civis e atacou com 12 mísseis pura e tão somente. Então, isso diz do que ele sabe, do seu limite e da capacidade de reação que o governo americano teria no caso de um alvo mais específico. E some-se a isso, talvez, essa informação que tanto o Bush quanto o governo israelense já disseram, olha, o Irã jamais vai ter bomba atômica que nós não vamos permitir, como Israel já não permitiu anteriormente, que bombardeou as instalações atômicas iranianas, né? E como o Bush acabou de dizer. Então, eles não terão essa possibilidade de qualquer ação mais intensa e que denote uma disposição do Irã de partir para um confronto aberto. É lógico que o Irã não consegue resistir. Só uma palhinha final. Agora, o Irã vai buscar estabelecer a sua dominância sobre o Iraque. E, no fundo, isso é decorrência de um grande erro da política americana, que foi a derrubada de Saddam Hussein. Sim. O Saddam Hussein funcionava como uma espécie de contrapeso ao poder iraniano. Irã, xiita, Saddam, sunita, ao lado. Não é que o Saddam fosse, digamos, um grande humanista, não é isso, mas ele criava um contrapeso. Ao derrubá-lo, ele criou um espaço de poder importante. O Irã vai buscar ocupar esse espaço de poder num país que já é um país de maioria xiita. O Iraque hoje, do ponto de vista político, é um país dominado pelos xiitas. Isso ficou tão claro, principalmente na manifestação do parlamento, né, iraquiano, em que definiu ou aprovou uma legislação determinando a retirada das forças americanas do Iraque. O governo precisa cumprir o que o parlamento iraniano, mas o parlamento iraniano, no qual a maioria é xiita, votou a favor da retirada das tropas americanas do Iraque. Seguindo com outro assunto internacional, logo depois do bombardeio às bases americanas no Iraque, um avião ucraniano caiu em Teherã, matando todos os 176 ocupantes. As autoridades do Irã dizem que não vão entregar as caixas pretas à Boeing, fabricante da aeronave, e nem ao governo norte-americano. Flores depositadas e velas acesas em homenagem aos passageiros e tripulantes do voo. Parentes e amigos improvisaram um memorial no saguão do aeroporto da capital ucraniana. Às 6h10 da manhã, o voo partiu da capital iraniana em direção a Kiev, capital da Ucrânia, e caiu 8 minutos depois da decolagem, a 10 quilômetros do aeroporto Imam Khomeini. Este vídeo mostra uma bola de fogo no céu e, na sequência, a queda, seguida por uma forte explosão. As equipes de resgate trabalharam em um campo vasto por onde os destroços se espalharam. As 176 vítimas eram de 7 nacionalidades: iranianos, ucranianos, suecos, canadenses, afegãos, alemães e britânicos. A embaixada da Ucrânia no Irã chegou a afirmar que o Boeing 737-800 sofreu uma falha mecânica, mas voltou atrás e a posição oficial é de que as causas estão sendo investigadas. A Ucrânia International Airlines informou que o piloto era experiente e que a aeronave, uma das melhores da companhia, passou por manutenção no dia 6 de janeiro. A Agência de Aviação Civil do Irã disse que a caixa preta não vai ser entregue à Boeing, fabricante do avião, e nem para os Estados Unidos. Várias empresas aéreas ao redor do mundo anunciaram cancelamento ou desvio de voos para o Irã e o Iraque. Entre as empresas estão Singapore Airlines, China Airlines, Malaysia Airlines, Qantas da Austrália, Air France, Emirates, Lufthansa e Fly Dubai. Algumas companhias aéreas cancelaram por tempo indeterminado seus voos que passam pelos espaços aéreos iraniano e iraquiano. Outras decidiram desviar os voos, o que aumenta o tempo de percurso e o custo do transporte. As decisões foram tomadas após o ataque do Irã às bases usadas por soldados americanos no Iraque. Um dia antes, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos já tinha proibido aviões civis americanos de sobrevoarem o Irã e a região do Golfo. A Agência da União Europeia para a Segurança na Aviação estuda a situação. No Brasil, o porta-voz da Emirates
Emirates informou que 2 voos de hoje, um de Dubai para Bagdá e outro de Bagdá para Dubai, foram cancelados por razões operacionais e que monitora cuidadosamente os acontecimentos para garantir a segurança dos passageiros, da tripulação e da aeronave. A Lufthansa também cancelou um voo para Teherã, no Irã, e outro para Erbil, a 4ª maior cidade do Iraque. A companhia KLM informou que, por enquanto, não fará uso do espaço aéreo iraniano ou iraquiano, que continuará monitorando e permanece em contato com as autoridades do setor. E você vai ver a seguir. Cresce a venda de livros sobre política no Brasil. E na primeira entrevista após fuga, executivo Carlos Ghosn diz que fugiu da injustiça do Japão e que esperava ajuda do governo brasileiro. Aguarde que nós voltamos já já. As vendas de livros de política dispararam no Brasil. A média mensal cresceu 200% em 2019, a maior dos últimos 6 anos. O escândalo da Lava Jato, um impeachment, manifestações populares, um processo eleitoral polarizado. A política ocupou tanto a pauta do dia a dia que reanimou o mercado editorial com o aumento das vendas de livros sobre o assunto. Ler é quase um exercício, né? E as pessoas têm que aprender a praticar esse exercício se quiserem discutir a vida política do país. Não dá para discutir vida política sem entender como é que nós chegamos aqui. Segundo a Nielsen Bookscan, as vendas de livros cresceram 200% em 2019 em relação a 2013. A média mensal passou de 10 mil para 30 mil nesse período. O tema vem ganhando bastante abrangência a partir do momento que a população se viu menos alheia e percebeu que política não é algo que acontece apenas nos saguões e nos gabinetes dos grandes palácios, mas é um movimento que está na rua e dentro da casa de cada um desses cidadãos. Nesta livraria, na capital paulista, as vendas de livros de política dispararam. O crescimento foi de quase 40% no ano passado em relação a 2018. Eu acho que as pessoas querem se informar mais e isso reflete na procura pelo tema. Os livros de política ganharam espaço de destaque logo na entrada desta outra livraria, deixando os de ficção de lado. Eu comecei a ler mais especificamente sobre política para ter uma opinião mais embasada, que acho que a gente tem muitas opiniões e poucas informações, às vezes, mais embasadas, né? De 10 livros, 4 ou 5 são sobre política e sobre como entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Política é tratar sobre a necessidade dos outros. Consegue trazer ao leitor uma perspectiva diferente assim da vida. Ele tem uma sugestão, um outro ponto de vista a ser apresentado. Bom, Fausto, você como cientista político acha que os escândalos de corrupção e também a polarização no cenário político atual contribuíram para esse aumento? Sim, acho que sim. Quer dizer, cresceu o interesse pela política no momento em que a política ganhou uma dramaticidade que ela não tinha antes. O que eu acho legal, interessante, é que ler é muito bom. Eu não sei quais são os títulos, quais os livros que, de fato, puxaram esse crescimento. Mas acho que é um crescimento mais geral e acho que a produção brasileira, seja de livros traduzidos, seja de autores nacionais, sobre política, em geral, é uma produção que ajuda as pessoas a refletir. Não é uma produção que simplesmente, digamos, aumenta os decibéis da polarização, às vezes estúpida, que existe nas mídias sociais. Então, acho que é uma oportunidade, quer dizer, um sinal de que as pessoas estão querendo se informar, refletir, como disse um dos entrevistados, embasar melhor as suas opiniões. Isso é bom. E buscar uma fonte correta, né? E não uma fake news, por exemplo, que a gente vê muito por aí. Às vezes a pessoa se informa de uma maneira incorreta na internet. Exato, então o livro, pelo menos ela vai ter certeza que ela está se informando da maneira... Eu não sei se ela tem certeza e faz parte, digamos, da produção. Nunca tem certeza quando você faz o livro. Mas, em geral, o autor de um livro, ele digamos, um livro exige... Fez uma pesquisa, exato. Né? Em geral, exige trabalho, reflexão, pesquisa. Não é simplesmente meia dúzia de agressões escritas no Twitter ou nas qualquer páginas. rede social. Enfim.
Agora, José Vicente, qual a importância desse tipo de leitura na formação dos cidadãos? Esse tipo de leitura deveria entrar antes, de repente, nas escolas? Deveria ser mais incentivada na educação do nosso país? Eu acho que ela deveria ser uma rotina na vida de todas as pessoas. Como foi bem dito aí, a política é a arte de manter-se vivo, né? Nós precisamos fazer política para manter-se vivo com todos à nossa volta, né? E no nosso entorno. E a gente teve poucas possibilidades e oportunidades de fazer essa qualificação na trajetória de desenvolvimento pessoal. De modo que é quase que uma necessidade, uma obrigação numa situação normal. Numa situação anormal como essa, que vive especialmente o mundo, mas precisamente o nosso país, você precisa minimamente de qualificação até para poder fazer esse relacionamento para dentro e fazer o relacionamento, quer dizer, para fora e principalmente para dentro. Porque hoje sentar-se à mesa com seus familiares, né, exige até um pouco de informação qualificada para você debater, né? As perspectivas de posicionamentos estão aí polarizadas e para você defender uma opinião hoje você precisa de argumentos. Então é até importante que você conheça para fazer o argumento para dentro, no seu entorno, mas fundamentalmente porque a situação da política no mundo, né? Lá no Irã, lá nos Estados Unidos, o ataque do Estado Islâmico, etc. e tal, e criou agora também um campo em que você precisa ter esse conjunto de informações, que é o que está sendo requerido, inclusive em concursos públicos, né? Essas coisas todas aí hoje estão nos concursos públicos, estão nas provas, está na FUVEST, em todas as situações que você precisa passar por uma seleção. Então, fazer esse aprimoramento, fazer essa qualificação ajuda em todas essas frentes, mas fundamentalmente acho que ajuda na sua formatação cidadã, né? Você fica mais preparado até para cobrar do político e para acompanhar esses caminhos novos da política. Exatamente. E a Justiça do Rio de Janeiro ordenou a retirada do ar do especial de Natal Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, divulgado na Netflix. O suspeito de ataque à sede da produtora entrou na lista vermelha da Interpol e pode ser preso a qualquer momento. Eduardo Fauzi Richard Serkisi foi incluído a pedido da Polícia Federal na lista de difusão vermelha da Interpol. Com isso, o economista e empresário pode ser preso por qualquer força policial do país em que esteja. O suspeito de jogar coquetéis Molotov na véspera do Natal na sede da produtora da Porta dos Fundos fugiu para a Rússia no dia 29 de dezembro, um dia antes de sua prisão ser decretada. Fauzi é o único dos 5 suspeitos a aparecer nas imagens das câmeras com o rosto descoberto. A Procuradoria-Geral do Líbano convocou para amanhã um depoimento com um brasileiro que era chefe do grupo Nissan-Renault, Carlos Ghosn. A informação foi repassada pela agência de notícias do governo libanês. Ghosn deu hoje uma concorrida entrevista coletiva no Líbano e disse que esperava mais ajuda do governo brasileiro. Foram 2 horas e meia de conversa com jornalistas do mundo inteiro. Na primeira hora, o ex-executivo explicou as operações e os negócios da empresa na época em que era presidente e por que se considera inocente. Mas não deu qualquer detalhe sobre como fugiu do Japão para o Líbano. Ghosn afirmou que só saindo do país oriental conseguiria se defender adequadamente e disse que foi submetido a condições desumanas na prisão. No restante do tempo, respondeu perguntas de jornalistas. Disse que é inocente e que foi vítima de uma conspiração entre promotores e executivos que eram seus desafetos na empresa. E chegou a citar nomes de alguns dos que teriam apresentado informações infundadas aos investigadores. Ghosn afirmou que não acredita no envolvimento de autoridades do primeiro escalão japonês no caso. Além disso, ele tem de cancelar o alerta vermelho da Interpol contra ele e que, por isso, não pretende deixar o Líbano, um país que não extradita seus cidadãos. Ghosn também tem cidadania libanesa. Os promotores de Tóquio responderam dizendo que as acusações de conspiração e de que foi maltratado na cadeia são falsas. O brasileiro ainda elogiou a atuação do cônsul do Brasil no Japão, João de Mendonça, mas criticou o governo e disse que sua esposa teria falado pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro. Você sabe porque o presidente Bolsonaro faz um anúncio no jornal, onde alguém fez uma pergunta para ele se ele está pronto para falar, no meu caso, com as autoridades japonesas. E se eu me lembro, ele falou que ele não quis fazer isso para não atrapalhar as autoridades japonesas.
Claro que eu não gosto desse tipo de declaração. Agora, eu respeito esse tipo de declaração, mas eu estava esperando um pouco mais ajuda da parte do governo brasileiro, que não aconteceu, infelizmente. Nós pedimos uma entrevista ao Ministério das Relações Exteriores para que comentasse as acusações feitas pelo ex-presidente da Nissan Renault, Carlos Ghosn, mas o Itamaraty preferiu emitir uma nota. O Ministério das Relações Exteriores informou que o governo, a embaixada e o consulado do Brasil em Tóquio acompanharam o caso e estiveram em contato com as autoridades japonesas e que o governo brasileiro prestou toda a ajuda possível no caso, inclusive assistência consular nos limites da legislação, mas com o objetivo de evitar possível ingerência indevida no sistema judicial japonês. Fausto, que tipo de ajuda esse executivo Ghosn esperava do Brasil? O Brasil deveria ter ajudado? É um caso muito nebuloso. Eu não consigo ver com clareza que providências o governo brasileiro deveria ter tomado no caso. Eu não tenho a menor condição de avaliar a culpabilidade, se existiu ou se não existiu, do executivo, do Carlos Ghosn. O fato é que o caso, as acusações que se fazem contra ele se dão no contexto de uma grande disputa corporativa entre a Renault, de um lado, francesa, empresa à qual o Carlos Ghosn é ligado, né? E duas empresas japonesas, a Nissan e a Mitsubishi, que formaram uma aliança já faz alguns anos, a Renault e a Nissan. A Renault tem a maioria societária, embora, curiosamente, a Nissan tenha a maior fatia de mercado. Há uma ligação importante, tanto da Renault com o Estado francês, quanto da Nissan com o governo japonês. O que é curioso, porque nós estamos falando aqui de uma empresa privada, capitalista, mas em que a disputa entre Estados nacionais está presente. Isso eu posso dizer que esse é o contexto. Se houve uma conspiração dos japoneses contra o Carlos Ghosn, os promotores, a empresa, eu acho que, do meu ponto de vista, é precipitado afirmar, né? E acho que é um pouco excessivo nesse contexto, que é tão nebuloso, imaginar que o governo brasileiro deveria tomar, digamos, providências nesta ou naquela direção. Há características do sistema judicial japonês que estão se revelando agora, que são antigas no Japão, né? Tem raízes políticas, culturais, etc. Não é fácil para o governo brasileiro intervir no caso, que é um caso, digamos, bastante nebuloso. Sim. E na sua opinião, José Vicente, você acha que houve uma conspiração? Olha, eu acompanho o Fausto. Acompanho o relator. Acompanho o relator. É uma nebulosidade terrível, uma ele mesmo falta não falou de transparência. Como é que foi, né? Como foram as coisas, algumas coisas ele realmente Agora, o que a gente pressupõe? Né? Ele até há pouco tempo era um herói mundial, né, do ambiente corporativo, tanto na França quanto no Japão. Né? E, de repente, então, o caldo entornou. E alguém, para tomar uma atitude drástica como essa, né, de fugir da justiça em determinado país, é que ele não tem dúvidas que vai ser vítima de uma punição draconiana ou que ele está coberto de razão. Não é? Então, sobre esse aspecto, eu acho que a melhor coisa que ele pôde fazer foi fazer o que fez, ou seja, ir para o Líbano, e lá ele teve muito mais apoio do que pretendia ter no Brasil. Tem um dado cultural interessante, você me dá um minutinho? Ele é o primeiro executivo de uma grande corporação japonesa que é abertamente um multimilionário, se não um bilionário. Com despesas de uma empresa subsidiária que pagava mansões para uso pessoal dele. Isto, do ponto de vista da cultura japonesa, é uma espécie de afronta a uma cultura que preza uma maior igualdade e, digamos, não ostentação da riqueza. Eu li uma matéria interessante na BBC de que os promotores resolveram transformar em exemplo. Sim. Né? Aqui, os ricos que esbanjam
talvez tenham, além de esbanjado, cometido uma ilegalidade, serão punidos. Né? Eu acredito mais nisso do que propriamente numa conspiração entre a Nissan, a Mitsubishi e os procuradores, os promotores do sistema judicial japonês. E seguindo com uma informação complementar a esse assunto, a ministra da Justiça do Japão está neste momento dando uma entrevista coletiva. Ela classificou as declarações de Gon como intoleráveis. Disse que o sistema judiciário japonês garante os direitos humanos individuais básicos e aos réus um julgamento justo. E diz que o governo do Japão tomará todas as medidas possíveis para que os procedimentos criminais possam ser atendidos. E você vai ver em instantes, medo de desemprego recua no final de 2019. E apenas 11% dos brasileiros vão pagar à vista as dívidas de início de ano. Nós voltamos já já, não saia daí. E todo começo de ano é a mesma coisa. As contas e impostos chegam sistematicamente, mas neste ano, somente 1 em cada 10 brasileiros vai conseguir pagar as contas sem precisar parcelar ou usar reservas. 2020 mal começou e já tem gente fazendo cálculos para saber como pagar as primeiras contas do ano. É apertado, mas vou conseguir. Primeiro a gente opta pelo aluguel, né? Para depois pagar as outras contas. Tem que dar um jeito, né? Não der, espera um pouco. Uma pesquisa feita pelo SPC e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas mostrou que somente 11% dos brasileiros terão renda suficiente para bancar as despesas dos primeiros meses de 2020. A principal razão é a falta de planejamento. 22% dos entrevistados disseram não ter se prevenido para manter as contas em dia a partir de janeiro. Isso mostra que o brasileiro precisa se organizar, mas não se organiza ao longo do ano para fazer frente às contas do início do ano seguinte. As principais contas do início do ano são impostos como IPTU e IPVA, e tem também o material escolar. Os gastos com as festas de final de ano também costumam sobrar para os meses seguintes. Mas, para 26% dos entrevistados, Natal e Ano Novo de 2019 precisaram ser mais econômicos do que o normal. Tudo para evitar o sufoco em 2020. Provavelmente o brasileiro que não tem dinheiro para pagar à vista vai precisar fazer o parcelamento. Importante também anotar todos os gastos que ele tem e sempre evitar o uso do cartão de crédito e do cheque especial. Fausto, pelas liberações de fundos que nós tivemos no ano passado e pela sutil retomada da economia, esperava-se um número menor, né, de pessoas que não conseguissem pagar. É esperado. A gente não tem a comparação com os anos anteriores, mas apenas 1 em cada 10 é de fato muito significativo. Alto. Mostra que as pessoas estão muito apertadas por um lado, não se planejaram o suficiente. A gente sabe como essas coisas funcionam. Você está muito apertado, sobrou um dinheirinho no final do ano, dá uma vontade de aproveitar um pouquinho a vida, né? Só que aí chega janeiro e a gente toma um tremendo susto, né? Ela tem toda a razão, tem que planejar e tal. Mas vamos falar sério, quando a grana é muito curta, é danado, porque as privações que o sujeito, às quais o sujeito tem que se submeter para deixar a graninha toda para janeiro ficar ali, é admirável, mas, digamos, japoneses e chineses saberiam fazer isso. A gente tem uma coisa mais hedonista de vamos aproveitar. Pintou um dinheiro, vamos aproveitar. O brasileiro tem esse hábito, né? Tem problemas com isso. Tem uma certa alegria de viver, que tem um lado, não estou querendo fazer o elogio da imprudência financeira, não é isso. Mas saber levar a vida também é uma arte. Então, enfim, vamos lá, temos que nos organizar, ter uma certa precaução, mas se divertir não faz mal a ninguém. É justamente isso que eu ia colocar com você, José Vicente. Por que o brasileiro não consegue se livrar do hábito do parcelamento, dos juros do cartão, do cheque especial? Falta planejamento ou falta estabilidade econômica no Brasil? Eu acho que faltam as duas coisas, mas eu concordo com o Fausto, sabe? Miséria pouca é bobagem, como diria o outro, é verdade. E já digo de antemão que eu não me incluo nesse 1% que vai poder pagar e que eu também estou com problema. Mas o fato, eu acho que é por aí, né? Quer dizer, se já não bastasse você sair de uma contenção, né? 12% de desemprego, a situação do país terrível, tudo faltando em casa, de repente libera o fundo de garantia, o pessoal diz que tem Black Friday, tem promoção, o pessoal quer
mercado, já tem que quitar uma dívida antiga, né? É aquela história que chega uma hora que perdido por 10, perdido por 1000, né? E depois vamos, né, como diria, né, vamos, uma luta por dia, né? Vamos comprar e depois... Cada dia sua agonia. Então vamos trazer aqui o educador financeiro da próxima vez para sentar com todos nós e nos ensinar a fazer um planejamento melhor. Eu acho que não tem a menor dúvida, tem que insistir nisso, a pedagogia essa está correta. Mas eu estou querendo só salientar essa coisa de que ter uma certa soltura na vida, ainda que a gente depois tenha que rebolar financeiramente um pouco, tem o seu lado positivo, porque o cara gastou um pouco mais, mas o filho ficou alegre, a relação dele com a mulher deu uma melhorada. Então viajou. Então depois dele se dar uma aperta ali, em janeiro e fevereiro, toca a vida em frente e vamos embora. E o medo do desemprego diminuiu no Brasil, mas continua acima da média histórica. O medo do desemprego caiu em dezembro em relação a setembro de 2019. Fechou o ano com um índice maior do que a média histórica. O sentimento é pior entre os brasileiros que ganham até um salário mínimo, bem acima de quem recebe mais de 5 salários mínimos. O medo de perder o emprego é maior entre as mulheres, os mais jovens e os que têm menor escolaridade. Segundo o último levantamento do IBGE, são quase 12 milhões de desempregados no Brasil. A pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro. Fausto, os otimistas da pesquisa, eles estão certos? Esse sinal de melhora da economia, ele é confiável, é duradouro? Não, tem sinais, não apenas esse. Tem vários sinais de que a economia está se reaquecendo. O último setor que sente a melhoria é o mercado de trabalho. Começa muito devagarzinho, vai demorar a melhorar. O que ainda não é claro é qual é a nossa altura de voo daqui para frente sustentadamente. Nós vamos crescer provavelmente esse ano 2, 2,5, não sei o quê. É melhor, mas nós poderemos crescer, é necessário crescer mais do que isso nos anos para frente, para reduzir esse enorme estoque de desemprego que a gente tem e incorporar as pessoas que vão chegar ao mercado de trabalho. A economia brasileira vai ter força para isso? Eu acho que ainda tem um ponto de interrogação. Está melhorando, está melhorando. Agora, José Vicente, o cenário, como a pesquisa levantou, é mesmo pior para os mais jovens e para aqueles que têm menor escolaridade? Como que eles devem se preparar para combater, né, para vencer essa dificuldade? Primeiro, com muita crença, né? É preciso que eles creiam que é possível dar o passo adiante, porque a situação é toda diversa, não é? Agora, tem vários encaminhamentos, mas um que eu indicaria para eles, para quem quer que seja, conhecimento. Né? O conhecimento com crescimento, sem crescimento, com dificuldade, sem dificuldade, é alguma coisa que ninguém toma de você. Né? E essa situação, ao mesmo tempo que ela traz todas essas dificuldades, mas ela abre algumas oportunidades, ainda que seja no trabalho informal ou coisa que tal, ela abre oportunidades. Se você estiver minimamente preparado para essas oportunidades que estarão surgindo ou que estarão acopladas com esse início de crescimento, então você pode não resolver o problema, mas minimamente você cria uma situação de sobrevivência. O problema é que muitas vezes a pessoa tem que ter 2, 3 empregos, né, para conseguir sobreviver e manter a família, e não sobra o tempo também para ela se informar, né, para ela buscar conhecimento. A gente tem esse problema, né? Se a gente tivesse que usar um mantra, se viram nos 30, ou seja, todos têm dificuldades, os problemas estão colocados para todos, mas a gente precisa fazer um esforço adicional, porque não se trata nem pura e simplesmente de ir atrás do emprego. É até preciso consultar se haverá emprego e se haverá, qual será o emprego. De modo que esses encaminhamentos são indispensáveis. Primeiro, você saber, não tem caminho fácil, não tem solução mágica, você vai ter que buscar a possibilidade do emprego ou dessa atividade que vai lhe dar a sua subsistência. E se você não tem o conhecimento, vai ficar mais difícil. E se você puder acessar esse conhecimento específico, você vai ter mais chances, mais oportunidades. E o governo do estado de São Paulo realizou hoje o maior leilão de rodovias em um único lote no país, com ágio de 7.200%. Foram concedidos à iniciativa privada mais de 1.200 quilômetros de rodovias no interior de São Paulo. A abertura dos envelopes foi no começo da tarde no centro de São Paulo.
O vencedor foi o consórcio Infraestrutura Brasil, formado pelo Fundo Pátria e GIC, que ofereceu R$ 1 bilhão e 100 milhões pelo lote Piracicaba Panorama. São mais de 1.200 quilômetros que se estendem aqui da região de Piracicaba, como a SP-304, até o extremo oeste do estado, na divisa com o Mato Grosso do Sul. A concessão de 30 anos prevê investimento total de R$ 14 bilhões, R$ 1,5 bilhão já nos 2 primeiros anos de concessão. Ao longo dos 1.273 quilômetros de rodovias, serão instaladas 15 praças de pedágio que começarão a operar assim que o consórcio realizar melhorias na malha. O edital prevê a duplicação de 600 quilômetros de rodovias e construção de novas pistas para melhorar a fluidez. O resultado do leilão teve ágio de 7.200%. Com esta licitação vencida pelo consórcio liderado pelo Banco Pátria, com a participação do Fundo Soberano de Singapura, e tendo havido também uma participação expressiva do consórcio Eco Rodovias, com investidores chineses, é uma demonstração clara de confiança nos programas de concessão, PPPs e privatizações de São Paulo e do Brasil. A safra agrícola brasileira bateu recorde em 2019. A previsão é de crescimento para este ano. A produção de grãos superou 241 milhões de toneladas em 2019, alta de quase 7% em relação a 2018. As produções recordes de milho e de algodão compensaram as quedas da soja e do arroz. A região com maior aumento da produção foi a Centro-Oeste, seguida do Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. A estimativa para este ano, segundo o IBGE, é que a safra atinja mais de 243 milhões de toneladas, superior à de 2019. E você vai ver a seguir a bela dança de pássaros que fogem do frio russo. E como a baixa qualidade da internet interfere na prestação de serviços. Nós voltamos já já. O uso adequado da tecnologia depende em grande medida da oferta de internet de qualidade. Sem ela, não é possível realizar as tarefas mais básicas da nova economia, como, por exemplo, acessar os serviços oferecidos por aplicativos. Por isso, o consumidor precisa ficar atento. No consultório do Marcos, quase tudo depende da internet. O sistema de agendamento, o prontuário dos pacientes e até o controle de pagamento das consultas são feitos por um sistema online. Por isso, precisa de uma conexão rápida e confiável. E isso não é exatamente o que ele tem hoje. Às vezes eu estou gravando um orçamento, o sinal cai. Aí eu perco todo o meu orçamento. A pessoa liga para agendar, né? Aí ela está esperando para marcar o horário. Como a gente não tem agenda online, está sem internet, tem que esperar retornar depois. Quando a conexão funciona, a velocidade não ajuda. A conclusão que eu falo é que a gente é enganado. Eu pago por um serviço que não funciona. Assim como na telefonia móvel, a Anatel permite que as operadoras de internet fixa ofereçam até 40% da velocidade total contratada das 10 da manhã às 10 da noite. Ou seja, se o plano contratado é de 120 megabytes por segundo, neste período, a velocidade pode ser de até 48 megabytes, valor bem abaixo do total. Isso acontece por causa da infraestrutura da internet no Brasil. Se todo mundo usasse a velocidade máxima de conexão o tempo todo, o sistema não aguentaria. É como se nessa avenida fosse permitido dirigir a 80 km por hora. Nos horários de pico, isso seria impossível. O congestionamento obrigaria a diminuir a velocidade ou até a parar o carro. E para não parar a internet, a conexão é limitada. Certamente, se todo mundo resolver usar ao mesmo tempo, você não tem aquela disponibilidade, porque tem gente que num momento está dormindo, o cara está trabalhando, quer dizer, isso é sempre algo que tem que ser calculado de uma forma estatística e previsto no jeito razoável. Nesta sala, computadores monitoram 24 horas a qualidade da internet no país. O Núcleo de Coordenação e Informação do Ponto BR tem 2 ferramentas para que o usuário possa medir a velocidade em casa. Um aplicativo no celular e um aparelho no roteador. Saber se o serviço está sendo entregue dentro do combinado é fundamental. De acordo com o Procon, se em algum momento a velocidade ficar abaixo dos 40%, o consumidor pode rescindir o contrato ou solicitar abatimento no valor da mensalidade.
É importante que o consumidor faça essa checagem, anote dia, anote o horário, faça uma pequena tabela, verificando os percentuais que ele recebe, para que ele possa até indicar, principalmente nos casos em que ele deseja o abatimento, para que ele possa perseguir esse direito de solicitar junto à empresa ou junto ao PROCON se ele não tiver uma solução. José Vicente, por mais que as empresas invistam bilhões, de reais em tecnologia, elas ainda não conseguem entregar o serviço que o consumidor espera. Será que um dia essa novela vai acabar? O que precisaria chegar aqui no Brasil? Acho que nós precisamos chamar os chineses com o 5G, para resolver os problemas, que é uma possibilidade. Mas o fato é que... Mas nem o 4G funciona. Nem o 4G. Direito. O problema nosso não é o G, o nosso problema é 5G, uma infraestrutura. Mas eu acho que tem uma dimensão que vem de encontro à sua questão, que é o seguinte, olha, nós criamos uma expectativa extraordinária para dentro dessas novas tecnologias. Ela vai poder resolver e responder tudo na hora e na forma que a gente quer. E só que tem uma questão que precisa combinar aí com a infraestrutura toda necessária para permitir que esse tipo de coisa aconteça. No Brasil, em especial, nós temos um problema de regulação, que não está bem definido, nós temos um problema de fiscalização, que também não está bem definido, e nós temos uma dificuldade para fazer reivindicação dos direitos, porque, ao final, é um contrato que as partes têm que cumprir aí as suas obrigações e o consumidor, na ponta, nem sempre tem elementos para poder fazer valer esse seu direito e, no mais das vezes, quando ele pode fazer, ele já levou prejuízo, porque, como diz aí o entrevistado, ele está gravando lá o seu orçamento, de repente caiu, ele perdeu a oportunidade, perdeu o negócio e perdeu a possibilidade. Então, eu acho que são essas convergências. Nós precisamos melhorar a infraestrutura, a qualidade de prestação de serviço, precisamos ter uma boa regulação, precisamos ter uma boa fiscalização e precisamos que a empresa possa cumprir aquilo que ela se propôs quando contratou você como cliente, E do ponto de vista geral, todos os países estão correndo atrás de uma tecnologia que consiga dar mais velocidade e mais estabilidade para o sistema. Não sei se nós vamos alcançar, não, mas está uma briga boa. Agora, particularmente aqui, o que mais incomoda vocês? A falta de sinal, a cobrança indevida ou a tentativa de se comunicar com essas operadoras? Eu posso entrar no vácuo aqui do comentário do José Vicente? Porque é curioso, a gente começou aqui o jornal falando de um tema geopolítico, Irã, Estados Unidos. E aparentemente a gente está falando de uma coisa completamente diferente, mas só aparentemente. Você falou dos chineses. Tem um pacote de 5G, o pacote mais moderno e melhor financiado no mundo, quem oferece são os chineses. Os Estados Unidos não querem que os demais países adotem o 5G. Tem uma tremenda disputa nessa área. Inclusive aqui no Brasil. O Brasil é um mercado importante para isso. Ainda não houve a definição das datas dos leilões de 5G, mas não é para daqui a 200 anos, não. É daqui a 1 ano, 2 anos. E o Brasil vai ter que tomar uma decisão sobre que tecnologia vai adotar aqui dentro. E os chineses vêm aí com um caminhão de dinheiro e com a melhor tecnologia disponível. Vamos ver quem que vai ganhar essa briga, né? É uma briga grande. Uma briga boa. E nós agradecemos a presença do cientista político Sérgio Fausto e do reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Boa noite, senhores. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. E não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. E também a nossa conta no Instagram, @jornalismo TV Cultura. Fique agora com a reprise do programa Opinião Nacional, que traz um balanço da economia em 2019 e as perspectivas para este ano. O Jornal da Cultura termina hoje com as imagens da dança de milhares de passarinhos em Israel. Os estorninhos, uma espécie de andorinha, que chegaram ao país fugindo do rigoroso inverno da Rússia. O voo extremamente